Bom, continuando então nossa balantidiose, em relação à reprodução, antes de entrar no ciclo, como que o balantídeo se reproduz? O balantídeo ele vai possuir um ciclo simples, um ciclo monoxênico, apenas um hospedeiro é o suficiente para ele, e ele vai fazer reprodução, ele pode fazer reprodução do tipo sexuada. Nesse caso, a reprodução sexuada vai ser a reprodução do tipo conjugação. Então, ele vai fazer a união do citóstomo. Então, aqui a gente tem a abertura das duas células. Aqui ocorre a união do citóstomo. Então, vai ter aquele pile de conjugação que nós conversamos lá nas primeiras aulas de parasitologia. E através dessa conexão, através desse pile de conjugação, ele tem a troca de material genético. Nesse tipo de reprodução, gente, ele não vai formar novas células, mas o fato dele ter troca de material genético já é considerado um tipo de reprodução, tá? E ele pode fazer a reprodução assexuada, ou seja, ele pode fazer uma divisão binária simples, uma bipartição, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, ali na figura 4, parece até dois corações conectados ali, né? A gente tem a bipartição, ou seja, a divisão binária desse trofozoito. Lembrando que é o trofozoito que vai fazer tanto reprodução sexuada quanto assexuada, tá? Cisto é só resistência. E quando ele faz a bipartição, aí sim ele vai fazer a manutenção do número de indivíduos. Então, aqui, mais uma vez, mostrando a conjugação. A foto anterior, eu que coloquei aquele risquinho, tá? Eu fiz aquela montagem para ficar mais fácil a gente visualizar. Mas essa foto aqui é uma foto real. Então, nós temos dois balantídeos, dois trofozoitos de balantídeo. E bem aqui no meio, dá para ver que existe um risquinho conectando os dois. É o pile de conjugação e é através desse pile que vai ter a transferência de material genético. Bom, sendo assim, como que é o ciclo biológico do balantídeo? Lembrando que é muito comum isso acontecer no porco, sem nenhum problema ao animal, só que quando vai para o humano, quando o humano é contaminado pelo balantídeo, aí sim a gente pode ter sérios e graves problemas de saúde. Então, primeiramente, eu tenho frutas contaminadas, verduras, água contaminada, ou até mesmo mão contaminada, com cisto de Balantidium coli. Esse alimento, essa água, essa mão, enfim, de alguma forma, esse cisto do balantídeo, ele tem que chegar até a boca do indivíduo, tá? Esse cisto, para ter contaminado os alimentos, gente, ele veio das fezes de animais contaminados, tá bom? Até mesmo humanos contaminados. Por isso que a gente fala que a contaminação é fecal oral. E o humano faz a ingestão desse cisto. Esse cisto chega até a região do intestino e ocorre o desencistamento. O que é o desencistamento? É com essa figura que mostra. Você tem um cisto e sempre dentro de todos os cistos nós temos ali toda a estrutura parasitária que vai dar origem a um trofozoito. Então, no intestino delgado, no intestino grosso, por exemplo, o cisto, ele vai ser transformado em um trofozoito. Nessa região do intestino, o trofozoito, ele vai fazer divisão binária, ele pode fazer processo de conjugação, e ele que vai causar toda a patogenicidade que a gente vai falar nos slides posteriores. Bom, grande parte dos trofozoitos, eles voltam a ser cisto, e eles acabam saindo nas fezes. Ou, em algumas ocasiões, nas fezes pode até sair mesmo o trofozoito, né? Porque às vezes as fezes ela vai passando, ela vai carregando tudo ali que tem no intestino, e às vezes a gente pode observar o trofozoito no intestino. Só que o trofozoito, ele vive muito bem dentro de algum hospedeiro. Fora, ele morre rápido, né? Então, ele na forma de cisto, ele consegue se adaptar melhor às condições do ambiente. Esse cisto, ele vai para o ambiente, então um humano, por exemplo, vai defecar, vai liberar esse cisto vai contaminar novamente água, alimentos e assim por diante, e vai dar início novamente a todo o ciclo do Balantidium coli. Transmissão. Conhecendo então o ciclo, a gente sabe que a transmissão é através da ingestão de cistos, né? O cisto é a forma infectante
da balantidiose. O cisto do Balantidio coli é a forma infectante da balantidiose. E esse cisto vai contaminar ali a água, o alimento, as mãos. Sendo assim, a infecção do humano só vai acontecer se nesses alimentos, nessa água, nessa mão, tiver dejetos de porcos, por exemplo, tiver contaminada com fezes. Então, é aquela coisa, para você ter balantidiose, você precisa ingerir fezes de porco. Ah, mas como que eu faço isso? Às vezes, você faz isso sem saber, né? Você faz ali de uma forma indireta, essas fezes elas contaminaram água, a fezes contaminou alimentos, e a gente acaba ingerindo isso. O que o balantídeo causa no humano? Bom, o balantídeo, ele só invade mucosa lesionada. Então, se você tiver uma mucosa intacta, se você tiver uma boa imunidade, você não vai desenvolver a doença, você pode se contaminar e ser um paciente assintomático, tá? Agora, o que acontece? Se você já tiver um pouquinho da mucosa lesionada, isso facilita bastante a invasão do balantídeo lá no seu intestino. Porque o balantídeo, ele vai produzir uma enzima que nós chamamos de hialuronidase. A hialuronidase, ela vai destruir tecido conjuntivo, facilitando a penetração do balantídeo no nosso intestino. A hialuronidase, ela pode levar até mesmo a formação de úlceras na região invadida lá do intestino, necrose de tecido. Então, aqui na figura, por exemplo, a gente consegue ver as setinhas, elas estão apontando ali 3 balantídeos, e ao redor, essa parte branca, é tudo destruição de tecido. E para ele chegar nessa região, né, nesse tecido, ele teve que invadir ali muito mais. Então, por onde que ele vai passando, ele vai destruindo. E a hialuronidase é uma enzima que o balantídeo produz, e ele vai liberando e ela vai destruindo principalmente tecido conjuntivo. Alguns pacientes, eles são só reservatórios, igual eu falei para vocês, eles são assintomáticos, só que eles acabam liberando no meio ambiente cisto de balantídeo, e se é um lugar sem saneamento básico, a gente já vai ter um problema muito grande ali, porque a contaminação, ela acaba se estendendo, né? Alguns pacientes podem apresentar infecções crônicas. Essas infecções crônicas, elas vão desde disenteria. Qual que seria a diferença de diarreia e disenteria? Bom, ambos a gente vai ter um número maior de evacuações, a consistência das fezes é diferente, só que na disenteria a gente vai ter presença de muco e sangue, na diarreia não. O paciente pode apresentar cólicas, né, dores na região abdominal, náuseas e vômito. Alguns pacientes podem sim apresentar uma infecção fulminante, ou seja, vai formar tanta úlcera, vai formar muita lesão de tecido, o paciente vai ter muita diarreia com muco e sangue, ou seja, ele vai ter ali que a gente fala de disenteria, ele vai ter tenesmo. O que seria o tenesmo? O tenesmo é uma vontade de defecar, por exemplo. O paciente, ele tem aquela sensação que ele precisa defecar, mas não existe fezes. Tá? Então, é só mesmo uma sensação. Muita dor, febre, náusea, vômito, fraqueza. Pode ter, sim, hemorragia e perfuração intestinal. E, geralmente, casos de balantidiose que levaram à perfuração do intestino são casos fulminantes, né? São casos que ali a gente teve uma fatalidade. Então, são alguns sintomas que o paciente pode sentir. Por que o paciente tem diarreia? Por que o paciente tem dor? Porque eu estou tendo destruição de tecido, destruição de vilosidade, destruição de mucosa, né? Todas essas alterações que a gente já falou em momentos anteriores, de protozoários anteriores. Fatores como etilismo, desnutrição, alta carga parasitária de Balantidio coli, algumas doenças crônicas associadas, eles podem favorecer a invasão do balantídeo e também favorecer a infecção fulminante. Diagnóstico, não vou entrar muito em diagnóstico aqui, porque igual eu sempre falo, diagnóstico a gente sempre vai deixar mais para aula prática, quando a gente voltar às atividades presenciais, mas, sabendo o ciclo do balantídeo, eu sei qual material que eu vou pegar e o que eu vou pesquisar. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente com balantidiose ou com uma suspeita, sabendo que o cisto é eliminado nas fezes, eu vou utilizar as fezes e fazer a pesquisa de cisto de Balantidio coli.
Essa parte de fezes diarreica, fezes formadas, deixa que a gente trabalha lá na prática, tá? Bom, 1% da população tem balantidiose, então é uma doença também que a gente acaba vendo pouco, diferente de uma doença de Chagas, diferente de uma malária, de uma giardia, tá? Então, aqui a gente tem uma predominância bem baixa da balantidiose. Ela é uma doença que está relacionada mais a clima tropical, não quer dizer exclusivamente. Ela é uma doença que acomete principalmente criadores de porcos. Por que criadores de porcos? Porque os porcos são reservatórios, né, dessa doença, desse protozoário. E às vezes quem trabalha com porco não tem medidas de higiene, as fezes, os dejetos desses suínos acabam ficando acumulados, espalhados por esse local, e as pessoas acabam se contaminando, tá? Então, esses indivíduos, é muito comum apresentar essa doença. Tratamento de água inadequado também está relacionado à balantidiose, porque você acaba tendo contaminação da água e fazendo a ingestão do cisto. Sendo assim, o que nós temos como profilaxia da balantidiose? Então, profilaxia, a gente precisa de uma boa engenharia sanitária, né? Então, impedir com que os dejetos dos animais, como os suínos, entrem em contato com a água humana. Então, vamos supor, você tem uma fonte, você tem enfim, uma mina de água no seu sítio, enfim. E aí você tem os porcos que são criados, você não vai deixar o porco chegar até esse local, né? O porco defecar nessa região. Até mesmo que você precisa ter os animais ali saudáveis, né? Não é só impedir com que o porco chegue até essa região da água, mas também tratar muito bem esses animais, trabalhar com medicações para esses animais para evitar as infecções parasitárias. Lavar muito bem as mãos, principalmente de profissionais que trabalham com suínos. Então, ensinar todo o processo de lavagem de mãos para esses trabalhadores, até mesmo o uso de botas, de roupas diferentes, roupa descartável, roupa lavável, enfim. Como se fosse essa figurinha ali, esse macacão azul que ele tá, né? É uma roupa que ele pode visitar os animais, que ele pode trabalhar com esses animais, pode ter segurança no ambiente de trabalho dele, só que ao fim do trabalho, ele tira essa roupa, ele deixa no local de serviço, e essa roupa vai ser higienizada para posteriormente ele utilizar. Dessa forma, a gente acaba eliminando os cistos. Porque se a roupa fica contaminada, também às vezes ele coloca a mão na roupa, coloca a mão na caneta que ele está escrevendo ali, coloca essa caneta na boca, isso também facilita a transmissão e a propagação da doença. Hoje em dia, gente, os porcos, né, a gente fala também granja de porco, os locais onde que o pessoal cria esses animais são locais que são inspecionados, que são locais que possuem um controle de qualidade muito grande, para justamente não ter esse tipo de problema. Mas o que eles falam? Aí seria mais a parte do zootecnista, por exemplo, acredito que seja esse o profissional que iria trabalhar com essa parte. Nos locais que cria porco, se você amontoar as fezes do porco, por ser um material que tem bastante bactéria fermentadora, essa bactéria vai fazer fermentação, e quando a gente tem o processo de fermentação, a gente tem uma redução muito brusca do pH. E essa redução de pH pode sim matar o cisto, então seria uma forma natural de eliminação do cisto desse protozoário nesse ambiente, por exemplo. Mas, lógico, hoje em dia, nesses locais onde que tem uma intensa criação desses animais, os porcos, por exemplo, o pessoal tem um controle muito grande em cima. Eu não sei exatamente como que eles fazem com as fezes, mas, assim, não deixa, né, largado, jogado, e até mesmo os animais, eles são tratados, isso é controle de qualidade, né, até mesmo para vender a carne e assim por diante. Tratamento de balantidiose, o que mata o trofozoito de balantídeo no intestino? Existem duas medicações no mercado, a primeira e a mais utilizada, metronidazol, e a outra, as tetraciclinas. Então, são as medicações de escolha para tratamento de balantidiose.